Olá, irmãos. Acabar aqui o livro dos profetas maiores para a gente entrar nos profetas menores. Livro de Daniel, o último livro aqui do profeta maior, dos profetas maiores, né? O livro de Daniel, o autor tradicionalmente foi atribuído ao próprio Daniel, né? Escrito durante o exílio babilônico também, igual o livro de Ezequiel, né? Como Ezequiel também. Contexto histórico: Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando jovem. Viveu sob os impérios babilônicos e medo-persas, servindo em altos cargos governamentais sem comprometer a sua fé. Então não importa o lugar, o ambiente. Quem faz o ambiente é o profeta, é você. Não é o ambiente que faz você, né? José prova disso, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Esté, Mardoqueu. Então todos esses, várias referências bíblicas mostram que não é o lugar, é quem está no lugar que faz o lugar. Hoje, Daniel, a estrutura do livro, parte histórica do capítulo 1 ao 6, relata eventos da vida de Daniel e seus amigos. Capítulo 1, fidelidade na alimentação. 2, a estátua do Nabucodonosor. 3, a fornalha ardente. 4, humilhação de Nabucodonosor. 5, a escrita na parede. 6, Daniel na cova dos leões. Tema central: Deus honra os fiéis mesmo em terra estrangeira. Parte 2, parte profética, do 7 ao 12, visões apocalípticas sobre os reinos e o fim. Eu esqueci de falar que o livro de Daniel é considerado dentro do Antigo Testamento como o Apocalipse do Velho Testamento, né? No capítulo 7, as 4 bestas e o filho do homem. 8, o carneiro e o bode. 9, as 70 semanas. Capítulo 10 ao 12, conflitos espirituais e o fim dos tempos. Tema central: Deus governa a história e o futuro. E os temas principais: soberania de Deus sobre os reinos, fidelidade em meio à perseguição, o reino eterno de Deus, juízo e restauração, esperança escatológica, né? Lições espirituais para a nossa vida hoje. Eu anotei aqui algumas. É possível ser fiel a Deus em ambiente hostis. Deus exalta os humildes e abate os soberbos, e o povo de Deus não está à mercê da história. Deus está no controle. Então, essas 70 semanas aqui, irmãos, de Daniel, relacionado, muito relacionado à questão da escatologia. Eu quero deixar aqui com os irmãos, não a história de Daniel em si, que todo mundo conhece, né, que ele foi levado na primeira leva, né, por Nabucodonosor ali, para a Babilônia. Ele mais alguns homens e mulheres inteligentíssimos, pessoas que tinham uma mentalidade muito boa, né? Então foi levado ainda jovem para lá. Então essas 70 semanas aqui que eu quero deixar frisado, não é semana de dias, mas semana de anos. Isso é bom para quem é tribulacionista, para quem acredita no arrebatamento da igreja. Eu falei isso na escatologia e na teologia básica, né? Mas eu quero deixar aqui as 70 semanas por causa do livro de Daniel. Uma semana, 7 anos, 70 semanas, 490 anos. O propósito dos 70 semanas, está lá em 9:24 de Daniel. Deus determinou esse período para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Tudo isso aponta diretamente para a obra do Messias. A divisão das 70 semanas funciona: 7 semanas, 49 anos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, decreto para a reconstrução de Jerusalém, de Artaxerxes e Neemias, está no caso Neemias 2, e reconstrução da cidade em tempos angustiosos. Aí 62 semanas, se restou 434 anos, do fim da reconstrução até a vinda do Messias. Total aqui dá 69 anos, 483 anos. E ao final desse período, o Messias será morto, Daniel 9:26. Cumpre-se a morte de Jesus Cristo. Então a 70ª semana, 20ª semana, 7 anos, é o trecho mais debatido que acontece nessa semana. Uma aliança é confirmada
por uma semana, e no meio dessa semana cessa o sacrifício, surge a abominação da desolação, que é o anticristo, né? Principais interpretações da 70 semana. As 70 semanas se cumprem no ministério de Jesus Cristo. No meio dos 3 anos e meio, Jesus morre. Seu sacrifício encerra no sistema de sacrifício, né? E o futurista aqui, essa aqui é a linha aceita mais historicamente, mais escatologia futurista. Aos 62 semanas já se cumpriram. E a sétima semana ainda é futura, relacionada à grande tribulação e o anticristo. Isso aqui é a minha linha, é futurista, escatológica. E a ligação com Jesus. Jesus inicia seu ministério, o tempo exato, sua morte confirma a aliança, e o véu do tempo rasgado confirma o fim da semana sacrificial. 70 semanas revela que Deus controla a história com precisão absoluta. Então, está perto de Jesus vir buscar sua igreja, né? Já cumpriu a 79ª e vai entrar a 70ª, né? 69ª se cumpriu, aí o anticristo vai manifestar a qualquer momento, mas a igreja não conhecerá a grande tribulação, né? 70 semanas aqui, vai falar cada ponto, eu falei aí, ó, né? Tem os seus tempos, tem as semanas de anos, né? Para se cumprir. Mas o livro de Daniel em si é um livro de fidelidade, um livro que Daniel se guardou, se preservou. O pessoal de Daniel está no capítulo 1 até o 6, né? Tudo que aconteceu para ele, revelar o sonho, né? Interpretar o sonho, né? Para Deus colocar ele de governador, depois Deus colocou ele como terceiro presidente, um dos 3, né? Então Deus exaltou ele no capítulo 1 ao 6, mas por causa da fidelidade de Daniel. Aí do capítulo 7 até o último capítulo 12 vai falar das escatologias, né? Aí para poder complementar o livro de Apocalipse. Essa foi o resumo aí. Eu falei um pouco dos 70 semanas, por quê? Porque essas 70 semanas é muito perguntado para mim, né? Então essas 70 semanas, caso os irmãos não entenderem, os irmãos me procuram, que eu vou mandar aí o estudo aí mais completo e os irmãos entendam melhor, tá? Fica com Deus.